No dia 22 de fevereiro de 1998, acontecia um trágico acidente para a construção civil do Brasil: o desmoronamento do Palace 2. Meu nome é Josué Pezzi, sou especialista em auditoria, avaliações e perícias, também sou especializado em manifestações patológicas das edificações e, claro, sou engenheiro civil. Para tanto, quero falar desse triste dia para a construção civil do Brasil, que depois de décadas ainda trazem as marcas de vícios construtivos. O edifício Palace 2 fazia parte do edifício Palace, onde este tinha 22 andares e 172 apartamentos. O prédio tinha muitas desconformidades construtivas, tanto com o projeto como com o executado. Para isso, sequer recebeu a BITS. Este edifício, que era edificado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele desabou parcialmente no dia 22 de fevereiro de 1998, deixando 8 vítimas e 130 famílias desabrigadas. E como tudo, quando acontece um desastre, não é apenas uma ação que vai gerar o colapso total do prédio. Jamais. Ou o surgimento de grandes patologias. O grande problema foi vários erros sucessivos de construção, que mais adiante a gente vai explicar. Mas voltando para a história, quando houve o primeiro desmoronamento no dia 22 de fevereiro, 2 dias apenas após essa data, a prefeitura então anunciou, através de laudos técnicos, que o melhor a ser feito seria a implosão do prédio, que não tinha sustentação alguma e que com certeza não poderia ser reformado ou restaurado, principalmente pelo seu método construtivo e seus materiais ali empregados. Para tanto, iria ser feita essa detonação no dia 1º de março. Entretanto, foi dito que os moradores poderiam ir até a edificação, recolher os seus pertences no dia 27 de fevereiro, para que apenas depois fosse feita a demolição do prédio, que não teria risco algum neste período, porque, teoricamente, as caixas d'água do reservatório superior estavam esvaziadas e minimamente tinha uma segurança o prédio para isso. Porém, graças ao bom Deus, meia hora antes das famílias acessarem o empreendimento, esse veio a colapsar por completo. Então, por muito pouco, um erro no laudo técnico ou até mesmo a falha de cuidados em procedimentos de segurança em um prédio que está com riscos estruturais não foi seguido. Como primeiro exemplo, retirar toda a carga excessiva do prédio possível. A caixa d'água, reservatório superior, você tem que secá-las para que não se tenha uma sobrecarga no sistema ou já a estrutura fragilizada não venha a danificar ainda mais. Então, logo após a implosão desses prédios, por óbvio, começou uma briga judicial enorme, onde os engenheiros responsáveis pela construtora responsabilizavam os engenheiros estruturais pela queda do edifício. Entretanto, os laudos técnicos apontavam que, mesmo tendo pontos onde houve um subdimensionamento das estruturas e erros no cálculo estrutural, também houveram a colocação de materiais de qualidade bem duvidosa, que teriam sim colaborado para com a queda do edifício também. Entretanto, foram feitos 2 laudos técnicos e eles divergiam em certas partes, sendo o primeiro desses laudos feitos pelo ICCE, que está aqui, e pela Secretaria Municipal de Urbanismo, que está aqui. O primeiro laudo, que é do ICEE, que é do Instituto Carlos Eboli, ele falava que o uso do material, por mais que fossem alguns materiais de baixa qualidade, jamais seriam a causa primordial e principal da queda do edifício, mas sim o erro no dimensionamento estrutural da edificação. O engenheiro estrutural na época, ele comentou que, inicialmente, quando ele fez as fundações do prédio, ele superestimou. Ou seja, ao invés de botar para 280, 260 toneladas, que era o carga do projeto mais ou menos, ele estipulou para mais de 480 toneladas. Ou seja, mas inicialmente, que era para a construtora, como tinha pressa em edificar um prédio daqueles, visando, óbvio, o tempo de obra, custos e lucros, cobrou desse engenheiro pressa nesses projetos. E para que ele tivesse tempo, as bases, as fundações, ele colocou superestimada a resistência da estrutura, mas que comentou que no resto ele deixou de forma necessária, não superestimou, aumentou as cargas,
mas apenas nas fundações. Entretanto, questionado, o engenheiro na época não tinha as cópias do projeto e tampouco tinha estes projetos registrados no CREA, certo? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, eu quero fazer um parênteses aqui com relação a essa pressa demasiada que muitas incorporadoras, construtoras têm para com as edificações. Todo prédio, ele tem que nascer de forma natural. Ele tem que ter um tempo para o projetista poder calcular a estrutura, para que o arquitetônico tenha uma compatibilização com o projeto estrutural, para que não se tenham pilares a mais, para que não se tenha cargas subdimensionadas e nem superestimadas, para que se tenha uma arquitetura que não seja afetada pelos projetos estruturais e vice-versa. Então, é de suma importância que o prelúdio da obra seja tranquilo, onde se tenha um tempo de planejamento, definição de projeto estrutural, do projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, e seja feita uma compatibilização entre esses projetos, e que você tenha uma linha de execução tranquila, sadia, sem diferenças de obras e tudo mais. Então, isso é muito importante e muitas vezes não é cuidado. Então se lança uma obra, se vendem apartamentos e de última hora querem fazer todos os demais projetos. O certo é sempre fazer sim aprovação na prefeitura, mas antes de fazer essa aprovação você já tem que ter o projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico já pré-definido, para que talvez seja só uma lapidação final, para que você tenha uma segurança na edificação quando ela for executada. Já o segundo laudo feito pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e um laudo particular feito por um especialista contratado pelas vítimas e moradores do edifício apontaram que os vícios construtivos e a qualidade do material empregado foi tão responsável quanto o projeto, as falhas de projeto estrutural. Para tanto, segundo o laudo, e na hora de retirada dos escombros, foram encontradas conchas dentro do concreto, o que corroborava com a utilização de areia do mar para a utilização da execução. E como vocês sabem, a areia utilizada para construção, ela não pode ser uma areia convencional, ela tem que ser uma areia previamente tratada, previamente separada pelas empresas especialistas nisso para a destinação da execução. Porque os sais do mar e também outras propriedades ali podem baixar significativamente a resistência do concreto. E nem só isso, a vida útil da edificação. Então, quando nós olhamos para uma edificação que teve vários erros, como falha de cobrimento das armaduras, tivemos erros na execução dos pilares, utilização de material de baixa qualidade como areia, e também, segundo os laudos desses engenheiros, apontavam que a resistência do concreto era muito inferior ao que precisava ser. Então, solidificando a ideia de que o vício construtivo, aliado à escolha errada de materiais e de baixa qualidade, geram esse dano. Ou seja, que mesmo um laudo apontando que o erro principal é o estrutural, o cálculo estrutural, o outro aponta que também o vício construtivo corroborou para isso. Como eu mesmo sempre falo, às vezes um erro na execução não é o suficiente para gerar uma ruptura de um prédio. Um prédio em concreto armado, uma estrutura autoportante também, ela tem muitos mecanismos por norma que calculam esses erros que podem acontecer e fazem uma questão de um reforço na segurança. Só que os erros de subdimensionamento, aumento de carga sem análise estrutural, utilização de material de baixa qualidade gerando baixa resistência do concreto, falta de cobrimento e erro nas execuções dos pilares, geraram a gota d'água. E isso gerou-se, sim, uma coisa que a gente chama na engenharia patológica, uma anomalia endógena, ou seja, ela nasceu na edificação. Ela é falha de projeto, ela é falha de execução e também de escolhas de materiais. Então, por isso que o resumo da ópera é que este prédio foi legitimamente filho de um projeto mal executado, de uma execução mal feita e de materiais de baixa qualidade. Para tanto, se tem
uma patologia endógena na raiz da edificação, que por óbvio, se não mais cedo ou mais tarde, iria gerar danos estruturais a ponto do colapso. Para tanto, o Palace 1, que é o prédio irmão do Palace 2, ele teve que sofrer todo um reforço estrutural. Por quê? Porque com certeza tinha o mesmo método construtivo, o mesmo método de materiais e a mesma questão de projeto estrutural. E que se não fosse feito um reforço adequado, também viria a ruir mais cedo ou mais tarde. Então, se você não sabe bem o que é uma anomalia endógena e a diferença dela, corre lá no nosso Instagram, que tem ali todas as explicações de como são esta patologia no meio. No lugar do Palace 2, então, foi edificado um prédio denominado de Barra One, que tem 160 apartamentos. E a construtora que edificou esse prédio seguiu a arquitetura do Palace 1, justamente para seguir o mesmo tom arquitetônico. E o Palace 1 fez uma nova identificação visual, mudou o nome para Joá e teve um retrofit na sua fachada, alterações de detalhes arquitetônicos, justamente para apagar um pouco aquela memória trágica daquele dia e do seu co-irmão, o Palace 2. Bom, então concluída essa trágica história na construção civil brasileira e principalmente carioca, entendemos que a parte técnica, ela não tem que ser só responsável pelo projeto. Ela tem que ser responsável também em compatibilizar os projetos e entender também da execução, ter uma análise dos materiais, ter uma seriedade na construção do edifício, contratar profissionais habilitados, contratar projetistas que tenham experiência, mas que também tenham tempo para fazer isso de uma forma sadia e que também se tem o mais importante, que é uma conclusão de uma obra que traz a felicidade para as pessoas. E por isso que os técnicos, os arquitetos, os engenheiros, todos, principalmente os construtores e incorporadores, têm que levar com seriedade, porque cada detalhe, não só para desmoronamento de um prédio, mas sim acabamentos, mas também para a parte de vida útil, prolongamento da vida da edificação, tem que ser levada em consideração. Bom, então se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, curta, que a gente pode continuar fazendo esse tipo de trabalho e quem sabe trazer semanalmente ou mensalmente ideias de prédios, vícios construtivos, questões de história que movimentaram muito a construção civil no Brasil.